Quero dar boa noite a todos aqui. Nós estamos com o sistema de rodízio aqui atrás, né? O duro que o pessoal ainda está entrando meio atrasado aí, né? A gente tinha que estar começando exatamente aí às 19 horas. E na configuração que eu coloquei aqui do Zoom, eu não estou conseguindo que vocês entrem automático, entendeu? Vou solicitar para todos vocês colocarem a carinha aqui para poder vê-los, né? Olá, o Matheus Taleve está lá, a Juliana está ali, falta a Shirley, o Raul, a Arielle. Então, assim, vocês só poderão desligar o vídeo aí, no caso, no momento que vocês forem dar uma saída, fazer alguma coisa rapidinho ali, sabe? Para que vocês continuem ainda com o áudio ligado, porque é importante que a gente esteja em contato direto aqui, né? Dei uma melhoradinha na iluminação aqui. Então, vou pedir que vocês acionem o vídeo, não o vídeo. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Entrou mais o Giovanni. Giovanni tá aí. O Matheus. Ô, Matheus, tá aí? Beleza? Matheus de Ramos. Tudo bom? Mas você pode falar também. Só liga o áudio aí. Certo? Liguei. Estamos jantando. Tá certo. Então, pessoal, hoje é o início da nossa disciplina de voleibol. E como matéria inicial, a gente vai estar passando para vocês aqui a ementa da disciplina, e daí estarei também repassando informações para vocês sobre os conteúdos e o sistema de avaliação. Esse vai ser o primeiro momento da aula. O segundo momento da aula, nós vamos estar tratando da parte contextualizada da história do voleibol mundial e no Brasil também. E daí, o último instante, que seria, teoricamente, a última aula, nós vamos falar sobre a evolução e o desenvolvimento das gerações vencedoras do voleibol no Brasil. Não sei se todo mundo sabe, o voleibol do Brasil é o melhor do mundo. Isso é indiscutível. E o nosso de Telêmaco Borba, né, Sérgio? Um dos melhores do Paraná, graças a Deus, né? E ainda tem gente entrando aqui, Maicon de Lima, estamos com 30 participantes aqui. Então, vou esperar só mais um minutinho para estar colocando os conteúdos para vocês. Então, vou pedir para a Adeli, Giovanni, Matheus Timachevski, a Adeli está com 2 nomes aqui, que vocês coloquem vocês aparecendo aqui, tá ligado? Ó, o Gisel, cadê a Marielle? Ó, e o Aderson, meio dormindão ali, mas está presente aqui. Eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje, hein, tá? Professor. Oi. Eu já apareço, que eu tô indo embora. Ô, louco, como assim tá indo embora? É que eu tava trabalhando, eu tô indo embora agora. Tô na rua, já apareço. Então, beleza, meu jovem. Fazer o quê, né, pessoal? Fazer o quê? Tá? Então, eu vou iniciar a nossa apresentação. Né? Estão conseguindo ver aí? Aí, pessoal, nós vamos dar início aqui à nossa disciplina do voleibol. Vou me apresentar para vocês que não me conhecem. Eu sou o professor Ovídio, agora estou com 45. Sou de Tibagi, graduado em licenciatura plena em Educação Física pela UEPG. Sou professor do Estado desde 97, professor de Educação Física da Prefeitura desde 2005. Tenho a pós-graduação em Políticas Públicas para o Esporte e Lazer. Tem o curso nacional de técnicos nível 2 da CBV e o curso nacional de técnicos nível 3 da CBV também. Esses são cursos que nos proporcionam a possibilidade de estar trabalhando com equipes de nível até de Superliga, tá? Pós-graduado em Neuropsicomotricidade, sou docente da Faculdade de Telêmaco Borba desde 2018. Então, vamos lá, pessoal, sobre a nossa ementa, né, as abordagens sobre a história e a evolução do voleibol, metodologias e sequências pedagógicas para aprendizar os fundamentos básicos do voleibol, jogos pré-desportivos, planejamento, organização e execução de programas de treinamento do voleibol, aspectos técnicos e táticos do voleibol, arbitragem, preparação de equipes, perfil do técnico, perfil do árbitro, voleibol adaptado a populações especiais e regras do voleibol. Então, vocês podem ver todo que esse aqui será o nosso conteúdo, né, quem está fazendo o desenho aí? Temos como objetivo capacitar o acadêmico a desenvolver todas as atividades pertinentes à modalidade em todos os seus aspectos, formação, rendimento e lazer.
tendo conhecimento necessário dos diversos sistemas ofensivos e defensivos, das manobras necessárias para as ações do jogo, bem como dos sistemas de proteção, ataque ou bloqueio. Neste contexto, reconhecendo as formas mais adequadas para a fundamentação do atleta e para a formação de equipes em todas as faixas etárias. O trabalho inicia-se analisando o espectro que envolve a realidade do voleibol a nível mundial, nacional e regional, sua influência na formação cultural de nossas crianças, jovens e adultos. Em seguida, vem a implementação dos processos de fundamentação e utilização de todos os sistemas para a formação de equipes, planejamento, arbitragem e condução de jogo. Agora nós vamos aqui aos nossos conteúdos semestrais. Por exemplo, hoje, que seria a nossa primeira aula aqui, vamos trabalhar as abordagens sobre a história e evolução do voleibol, o contexto histórico da modalidade, tá? Preciso voltar aqui. E a evolução e desenvolvimento da modalidade, o contexto nacional mundial, gerações de prata e de ouro nacional, modelo atual e sua influência no contexto esportivo. Regras oficiais do voleibol, reconhecimento adequado, equipamentos, as dimensões e área de jogo, regra da correspondência paralela e vertical, descrição da dinâmica do jogo e aplicação das regras. Equipes e comissão técnica, uniforme, atribuições, posição no banco da reserva na área de aquecimento. Aspectos técnicos e táticos do voleibol. Só quero ver uma coisinha aqui, meus jovens. Tem que admitir um pessoal aqui na aula, senão nós vamos ficar de fora. Tá? Sistemas ofensivos, 6-0, 3-3, 4-2, 5, as pontas infiltrado. E 5-1. Sistemas defensivos, opções de organização, bloqueio e defesa. Sistema de recepção de saque, sistema de bloqueio, sistema de proteção ao ataque, sistema de proteção ao bloqueio. São coisas diferentes. Sistema de proteção ao ataque, sistema de proteção ao bloqueio. Arbitragem e perfil do árbitro, sistema de finalização, atribuições, os componentes das equipes e protocolos. Preenchimento de súmula, condutas e lisura profissional. Nessa parte da arbitragem, eu, como coordenador de voleibol no município de Telemaco Borba, estarei proporcionando para vocês, se essa pandemia acabar, a possibilidade de estarem participando na arbitragem dos campeonatos da prefeitura. Metodologia e sequências pedagógicas são os fundamentos específicos do voleibol, saque, manchete, toque, etc. Metodologias de treinamento, organização dos exercícios por dificuldade, combinação de fundamentos. Planejamento, organização, execução de programas de treinamento do voleibol, plano de aula, organização de espaço, dos materiais, jogos pré-desportivos, mini vôlei, câmbio, bola presa, jogos cooperativos de voleibol. Hein, Sérgio Luiz, você conhece mais algum exercício pré-desportivo? Hein, pai? Vôlei, câmbio, bola presa, jogos cooperativos. Sim. O que mais? Acho que os principais são esses, né? Esses aí. Isso aí mesmo. Então, vamos lá. Alô? Dando continuidade. Preparação de equipes e perfil do técnico, que seria preparação... Cortando? Pois é, mas tá muito ruim a internet, pelo jeito. Preparação física, psicológica, afinação dos sistemas através de exercícios e volume, preparação antes, durante e depois da competição, conduta profissional e voleibol adaptado a populações especiais, voleibol sentado, voleibol para idosos. E mais algum que a gente conseguir descobrir aí nesse período. Né? Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto que os trabalhos dos professores na questão da avaliação é muito semelhante entre um e outro, né? Então, por exemplo, vamos lá. A nota trimestral em 10 pontos é dividida da seguinte forma. Trabalhos FATEB 6P, tá? Esses vocês vão fazer fora do horário de aula. São 2 atividades com peso 30. Então, são 30 pontos, dividindo em 2 atividades, que será visto no momento de aplicá-las, quanto vale cada uma das atividades. Temos as atividades avaliativas, o peso 50, são 2 atividades. Avaliação teórica, peso 20, uma atividade. Então, essa é a nossa forma de avaliação nos 2 semestres que estão vindo aí. Eu queria ver uma coisa com vocês aí. Vocês devem ter percebido que nós temos 5 avaliações, sim? Nós tínhamos 7, 8 na disciplina do semestre passado. Então, agora a gente fez de uma maneira que seja um pouquinho melhor para vocês, sabe? Uma maneira que vocês consigam ter mais tempo de fazer essas avaliações e fazê-las melhor.
Esse é o nosso objetivo de estar melhorando com relação ao número de atividades. Tá? Vamos agora ao contexto histórico do surgimento do voleibol. Muitos de vocês, né, já devem ter... Me perdi aqui, sem imagem. Vocês estão conseguindo ver qual tela agora? Tá aparecendo o zoom ali, né? Hein, pai? Abra teu áudio aí. O que está aparecendo agora? Né? Olha o vídeo. O que está aparecendo agora ali? Zoom. Então tá, que eu me perdi um pouco aqui agora na apresentação da aula, sabe? Só um pouquinho. Tô com uns problemas, o computador tá cheio de vírus aqui. E daí? Tá difícil de eu me acertar aqui. Então tá. Agora o que vocês estão vendo aqui? Opa, Ing. Normal, professor. Hã? Tá normal. Tá normal, então beleza. É normal o vídeo. Nossa, me perdi totalmente aqui. Mas é, tá acostumar, né? Então tá. Vamos lá sobre o contexto do... Bom, vocês já devem ter estudado na escola, né? Muitos de vocês já estão há pouco tempo que saíram, né? E... Deu bom agora, hein? Deu. Então, assim, muitos de vocês já estudaram isso aí na escola, né? Mas, por exemplo, eu não vou ler exatamente o slide, vocês podem estar lendo, acompanhando ali, mas eu vou fazer uns comentários sobre ele aqui, primeiramente, né? Então, por exemplo, antigamente existia a Associação Cristã de Moços, que é tipo o grupo de jovens da Igreja Católica, antigamente, né? E os professores dessa associação, eles eram incentivados, os coordenadores, para a criação de diversos esportes. Então, o voleibol e o basquetebol foram criados dentro da Associação Cristã de Moços. Então, existiam alguns esportes que tinham objetivos um diferente do outro, né? No caso aqui do voleibol, né? Por exemplo, a ideia dele é aqui, ó. O professor William Moore criou um jogo chamado Mintonette, que era o nome anterior do voleibol. E nele havia a combinação de elementos do basquetebol, do tênis e do handebol americano, tá? Similar ao squash. O jogo tinha um objetivo a ser praticado por frequentadores da instituição na faixa etária de 40 a 50 anos de idade. 3 anos antes havia sido criada a mesma instituição, o basquetebol. Então, apesar que seja para pessoal praticando de 40, 50 anos, né? A Associação Cristã de Moços era para todos, né? Então, por causa do contexto do contato físico, as pessoas achavam tanto violento. Então, a pedido do pastor Lawrence Hinder, o professor William Moore criou um novo jogo, assim nasceu o voleibol. A primeira apresentação pública do voleibol foi feita em uma conferência de esportes da Associação Cristã de Moços, em 1895. A primeira publicação, em 1896, no jornal Springfield Poll, o descrevia assim: o voleibol é um novo jogo, exatamente apropriado para o ginásio e o quadro coberto. Pode também ser praticado ao ar livre. Qualquer número de pessoas pode praticá-lo. O jogo consiste em conservar uma bola em movimento sobre uma rede alta, de um lado para o outro, e apresenta assim as características dos outros jogos, como o tênis. Em uma reunião realizada em 1896 com os diretores de educação física da Associação Cristã de Moços, William Morgan, a partir do seu jogo, o professor Alfred Halstead sugeriu a mudança do nome, inspirado pelo voo da bola de um lado para o outro da rede, do francês volley, voo, e do ball, bola. Em 1896, o voleibol foi incluído em todas as associações cristãs dos Estados Unidos. Em 1919, era praticado por 1 milhão de pessoas. Em 1950, 5 milhões. Em 1960, o esporte mais popular em 25 países. E no ano de 64, integrou-se aos Jogos Olímpicos em Tóquio. E aqui está o nome do criador, né? Nascido em 1870 e
falecido em 1942, com 72 anos. Aqui está uma fotinho das primeiras partidas de voleibol, né? E dessa forma ele vê o quanto que evoluiu, né? A expansão do voleibol para além das fronteiras dos Estados Unidos foi decorrente da implantação das unidades da Associação Cristã de Moço em outros continentes. E pela prática desse esporte pelos soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial. O voleibol durante a Primeira Guerra Mundial foi um jogo adequado às condições vividas pelos soldados. Isso graças à fácil adaptação de sua prática, qualquer terreno, a simplicidade para o improviso de uma rede e a necessidade de nada além da bola. Após a guerra, muitos países como Tchecoslováquia, Polônia, União Soviética, França e Bulgária adotaram o voleibol definitivamente em seus clubes e escolas. Em 1995 foi comemorado os primeiros 100 anos do voleibol. Tá? É um jogo esportivo, coletivo, familiar às pessoas e com 800 milhões de praticantes hoje em dia no mundo todo. Vocês vejam que interessante, né? O quanto que evoluiu. Aqui está um jogo de 1943, umas mulheres jogando vôlei, né? De saia. Nessa época não era permitido mulheres usarem calção ou calças, né? Dependendo do lugar. Né? E já no Brasil, o primeiro registro documental de uma competição de voleibol é de 1911, na cidade de Recife, organizada pela Associação Cristã de Moços no Brasil, no nascer das cortadas do voleibol brasileiro, que enfrentou as mais difíceis situações. Os treinadores, que eram os abnegados, né, Sérgio? Nós somos abnegados do voleibol, né? Adolfo, Guilherme, Silvio Raso, Sami Michelin, Elcio Nunan Macedo, entre outros, construíram as primeiras manchetes de sucesso. No caso, esses eram, né, repórteres que falavam desse jogo coletivo. Por meio das vitórias com as seleções brasileiras, ficou claro em 1968, né, que o Brasil não tinha adversário na América do Sul. Tem gente entrando e saindo. O Brasil é sentido o maior intercâmbio com as principais potências de esporte. Seleções europeias, asiáticas e da América do Norte. Em decorrência dessa falta de intercâmbio, o Brasil disputou uma competição mundial sem nem conhecer a técnica da manchete, né? Porque nesse caso, a manchete foi colocada naquele momento, né? nessa época, e o Brasil ainda não tinha acesso a esse fundamento porque não tinha o intercâmbio, né? Posteriormente, o técnico da seleção brasileira, professor Célio Cordeiro, afirmava ser infrutífero jogar contra as equipes da América do Sul. Não aprendemos nada, basta verificar o resultado do último sul-americano, onde fomos campeões sem perder um set. Nada, digamos, né? O cidadão não era nem um pouquinho contador de vantagem, né? O futebol brasileiro já se encontra entre os 8 ou 9 melhores do mundo, levando em conta serem 96 as nações filiadas pela Federação Internacional do Voleibol. Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo sobre a evolução do voleibol no mundo. O que vocês acham? Lá, só deixa eu voltar. Vou dar um play aqui.
Ja, de bal goed slaan is nog handophaal. Pas van de Goor. Então, pessoal, vocês devem ter observado, né, que existe uma evolução muito grande, né, no voleibol. E a qualidade, até quero ver com vocês e perguntar aqui, quem souber me responder, qual qualidade física que vocês viram que mais se desenvolveu no decorrer do tempo? Qualidades físicas são agilidade, velocidade, força, destreza. Alguém consegue me responder? Tamara, você me diga aí, qual a qualidade física que mais deu para observar, né, que estava acontecendo ali na evolução do voleibol? Eu acredito que é a agilidade, professor. Sim, agilidade, uma delas, tá? Acho que tem mais de uma. Força. Força. Principalmente isso, a força no ataque. Então, o ataque ele foi se transformando num fundamento essencial para se conseguir o ponto. Então, além de ser o último, né? O último dos toques, né? Que era utilizado, era muito importante e a força foi se desenvolvendo, né? Então, agora nós vamos ver sobre a jornada de sucesso do voleibol brasileiro. Isso aí deve-se nos anos 70 houve uma grande evolução quando Carlos Arthur Nussmann entrou na Confederação Brasileira de Voleibol. E aí o voleibol começou a se profissionalizar. Nesse momento ela é semi-profissional. Os atletas começaram a receber atleta naquela época, né? E com todo esse investimento, no final dos anos 80 começou a dar resultado, né? Então, nesse caso aqui, lendo essa última frase aqui da apresentação, contribuiu para o desenvolvimento do voleibol do Brasil o trabalho de diversos dirigentes, treinadores e outros profissionais de esportes. As empresas privadas também colaboraram ao apoiar os clubes ou na construção de suas próprias equipes. Acrescenta-se isso apoio dado às seleções brasileiras. Então, o desenvolvimento do modelo brasileiro de gestão do voleibol ocorreu em princípio por conta da interconexão estabelecida empresa, mercado e esporte. Então, aí o momento que o marketing esportivo começou a fazer parte do voleibol brasileiro, dando a oportunidade para esse esporte se profissionalizar aqui no Brasil. Então, resumindo o que esse slide quer dizer, seria isso daqui. Antigamente, quando eram amador, apenas abnegados e amantes do voleibol praticavam, né, isso daí já não existia mais, isso é só para os praticantes informais hoje em dia. O voleibol é um esporte profissional, né? Então, os meios de comunicação eram muito importantes na divulgação desses clubes e seleções brasileiras em suas competições. Dessa forma, a televisão, com transmissões de partidos ao vivo, ela deu a oportunidade de aparecer muito mais voleibol e seus patrocinadores. Assim foi dado o toque inicial numa viagem que culminou em conquistas nacionais, estruturação de cursos, de capacitação e de campeonatos nacionais. E uma jornada de 3 atletas que levantaram o voleibol brasileiro com vitórias e títulos internacionais. Jogos Olímpicos, Mundiais, Copa do Mundo, ligas, etc. Dessa forma, né, a melhoria das condições de treino e jogo, os resultados esportivos e profissionalismo e a formação numa escola brasileira de voleibol tem feito do Brasil um país em excelência no desporto. Agora vem uma questão muito importante no desenvolvimento do voleibol a nível mundial, do nosso voleibol brasileiro a nível mundial, que foi o surgimento de uma geração que veio, né, se espelhando desde 1970 e poucos, né, no profissionalismo e tornou-se, né, um grande referencial para todos. Então foi nos anos 80. Nos anos 80 eu tinha 10 anos, praticamente. E daí então eu me espelhei nessa geração de voleibol para praticar. E depois visualizei a possibilidade de estar trabalhando. Então olha lá, a medalha de prata conquistada pela equipe masculina de vôlei nas Olimpíadas de 84 em Los Angeles foi um divisor de águas na prática do esporte nacional,
na avaliação de uma das estrelas daquela equipe, que foi o Bernard. Nós já vamos falar do Bernard daqui a pouco. A prata, obtida após uma derrota por 3-0 para os Estados Unidos, donos da casa, foi a primeira medalha olímpica do voleibol brasileiro. Até os anos 80, o Brasil não tinha tradição no esporte, mas desde Los Angeles, sessões masculinas ou femininas de vôlei subiram no pódio olímpico em todos os anos, com exceção de 88. No finalzinho dessa aula, vou passar um quadro geral de medalhas de todas as competições mundiais, vocês vão ver com que posição que o Brasil está. Essa aqui foi a geração de prata, o Sérgio Luiz de Souza, não me deixe mentir, né? Ele deve estar bem lembrado dessa turminha aí. E aqui está o Bernard. O Bernard foi o criador do saque Jornada nas Estrelas. E daqui a pouquinho vai ter um vídeo sobre isso. O William, que era levantador, ele foi o inventor do saque Viagem ao Fundo do Mar. Naquela época, Jornada nas Estrelas e Viagem ao Fundo do Mar eram dois seriados que eram passados na televisão naquela época aqui no Brasil. Então, o que é o Viagem ao Fundo do Mar? Era atacada a bola saltando e a bola ia para baixo. E o Jornada nas Estrelas, a bola era batida embaixo dela e subia 30, 40 metros e caía com uma grande força. Então, os brasileiros criaram essa diferença no voleibol naquela época, por isso que essa geração foi tão importante e foi o divisor de águas do voleibol mundial. Nessa época, olha só que interessante, o grande desafio de vôlei Brasil e Rússia, foi em 83, onde o Brasil ganhou de 3-1. Esse jogo está no Guinness Book com o maior público de pessoas pagantes do mundo, um jogo de voleibol em ambiente aberto. Seja interessante, esse jogo ocorreu no Maracanã e estava chovendo bastante aquele dia. Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês aqui sobre este jogo, hein? Veja que interessante. Alô Brasil, o Esporte Fantástico está de volta com uma homenagem a um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro. O Luciano do Vale, que morreu no último sábado, mas deixou um legado inesquecível na TV e no esporte do nosso país. Graças ao amor do Luciano pelo esporte, o Brasil deixou de ser o país só do futebol para se tornar um país do basquete. Do atletismo, do vôlei. E o vôlei deve muito a ele. Há mais de 30 anos, quando o esporte ainda era pouco conhecido por aqui, Luciano do Vale e a Record apostaram que poderiam lotar o Maracanã com uma partida que entrou para a história. Vai começar com atraso de 35 minutos o grande... Hoje, pensar em uma partida com algo no mínimo quando o vôlei brasileiro não era uma paixão nacional e uma potência olímpica, Mas a Record e o Luciano do Vale acreditaram na ideia e transformaram o templo do futebol em um palco aqui. 31 anos depois, Bernard e Rui, a convite do Esporte Fantástico, voltaram ao Maracanã para reviver aquele jogo histórico. Jogo de vôlei no centro do estádio do Maracanã, com chuva e 96 mil pessoas. Isso é inenarrável, é uma coisa histórica que fica nos nossos corações, no coração de todo brasileiro, que foi um jogo memorável que está no livro, que é o livro do certo. Atenção, começa o jogo no Maracanã. Eu que sou carioca, sou flamenguista, a vida inteira vim aqui com o estádio cheio, tudo está no centro do gramado e tudo aquilo está pra gente. Foi assim um prêmio, né? A chuva forte quase estragou o espetáculo. Os jogadores do Brasil tiram o tênis. O William está tirando, o Fernandão vai tirar. Apenas o Renan está de tênis ainda. Começa a chover muito forte no Maracanã agora. E com essa chuva, a partida está paralisada. A partida está paralisada no primeiro set com a União Soviética. Vencendo por 4-0. Era um chão liso, se tentou jogar de meia, se tentou jogar descalço. Mas os próprios jogadores improvisaram. E o jeitinho brasileiro contagiou os campeões mundiais da época. Eu me lembro perfeitamente, a ideia foi do número 6, Pavel Selivanov. Quem sabe a gente não vai botar carpete, mas não vai jogar vôlei em carpete. E foi o que salvou o jogo. A gente trouxe para cima da quadra, exatamente nos pontos onde a gente saltava, para ninguém escorregar e se machucar. Mesmo debaixo de chuva, a torcida ia à loucura a cada ponto do Brasil. Renan, olha aí! Maravilha de
O Luciano nunca narrou tantos gols, que cada ponto, o estádio vibrava como se fosse um gol. Então, nunca teve tanto gol no Maracanã, nem nunca vai ter. Essa é uma coisa que ficou assim muito marcada para mim, o barulho que a torcida fazia. Vamos aproveitar o contra-ataque, Renan! Brasileiro! Para o Brasil! Para a União Soviética! E no Maracanã, o céu era o limite para a jornada nas estrelas, como o Luciano resolveu chamar o saque de Bernard. Vai sair o jornada do Bernard. Partiu bonito. A bola parecia que ia até a lua. Uma coisa de louco, uma coisa que só grande visionário como o Luciano do Vale poderia ter feito. Isso aí vai ser lembrado para sempre, não só na nossa geração. O Luciano do vôlei, na verdade, ele é Luciano de todos os esportes, como uma pessoa que marcou na televisão brasileira, marcou na Record e em todas as outras. Vai sair o jornada do Bernard. Belo saque do Bernard. O Brasil venceu por 3-1 com o último ponto de Bernard. Foi a primeira vez que eu bloqueei alguém na minha vida. Então eu tinha que comemorar, pô. Ainda mais no final de um jogo histórico. A gente tinha que fazer. no Guinness, Até hoje, eles lembram do samba cantado pelas mais de 90 mil pessoas que lotaram o Maracanã. Acompanha o samba, acompanha o samba. Um barulho que ganhou eco por todo o Brasil e transformou o vôlei no segundo esporte mais popular do país. No ano seguinte, a geração que também contava com o hoje super técnico Bernardinho conquistaria a primeira medalha olímpica, a prata nos Jogos de Los Angeles. O vôlei era um esporte jogado para famílias. Costumo brincar dizendo o seguinte: quando as famílias eram numerosas, a gente botava 200 pessoas num ginásio. De repente, nós passamos a jogar para 20 pessoas, a jogar para uma TV aberta, que sabe, milhões de pessoas assistiam. E aí começou a acontecer. Você chegava nos lugares, tinha gente lá de fora do estádio, onde cabiam 20 mil pessoas. E Bernardinho não tem dúvidas ao afirmar que aquela terça-feira, 26 de julho, mudou para sempre o rumo do esporte nacional e também da sua própria história. Então, pessoal, quero dar uma olhadinha aqui em vocês. Vocês viram como foi importante essa geração, né, a ponto de fazer um jogo no Maracanã com 96 mil pessoas e entrar para o Guinness Book. Eu acho que deve ser um dos únicos recordes feitos no Brasil até hoje, né? Então foi falado ali sobre um tipo de saque chamado Jornada nas Estrelas, que quem tinha batizado esse saque foi o Luciano do Vale, que era um comentarista de várias emissoras. Começou na Globo, depois foi para Bandeirantes e tal, né? Então agora nós vamos falar sobre, vocês vão ver aqui como curiosidade um vídeo sobre o saque viagem. O saque viagem ao fundo do mar. Vamos lá. Treinamento de saque é assim, pancada atrás de pancada, sem parar. Nada disso ocorre por acaso. O saque começou a ter um papel fundamental no voleibol moderno. Cada vez mais as equipes estão procurando ter um saque forte e está decidindo muito o campeonato. Quase todas as equipes de alto nível têm hoje atletas que mandam a bola para os rivais acima dos 100 km por hora. Para entender o que isso significa, como o jogo se transformou por conta dessa velocidade, é preciso voltar no tempo. Lembrar de um vôlei diferente, numa época que o saque tinha outro significado. Era colocar a bola em jogo, basicamente era isso. Não tinha um saque forçado, era muito mais tático. Era um saque que tinha muito mais a ver com direcionamento, buscar um jogador que fosse menos técnico na recepção adversária. Os jogadores de vôlei sacavam parados, lançando a bola ao lado do corpo ou acima da cabeça. Até que, no início dos anos 80, uma talentosa geração
Federação de Atletas Brasileiros passou a usar uma técnica diferente, que ficou conhecida como viagem ao fundo do mar. No começo, tudo parecia muito estranho. A primeira vez que se sacou daquela maneira no Brasil, houve um certo constrangimento. Os jogadores do outro lado, da outra equipe, ficaram um pouco chateados, achando que era uma coisa de estava se zombando da equipe adversária. A grande mudança que aquela geração introduziu foi o salto. Os atletas passaram a acertar a bola no ar. E isso abriu novas perspectivas no jogo. O saque-viagem, ele realmente transformou um pouco o voleibol. Com o auxílio de um especialista no movimento humano, fizemos os cálculos que comprovam essa transformação. Assim, parados, os jogadores mandavam a bola a cerca de 40 km por hora para a quadra rival. Com o início do saque-viagem, tudo muda. Essa bola de Renan, por exemplo, chega nos adversários a 90 km por hora. Ele se coloca, então, acima da rede, no ponto que ele bate na bola. Então ele consegue imprimir uma grande velocidade horizontal, mas ao mesmo tempo uma velocidade vertical, como se fosse uma cortada, só que, digamos assim, de uma linha de 9 metros, que é a linha do fundo da quadra. Dali em diante, a velocidade não parou de aumentar. Hoje é possível ver pancadas que superam os 120 km por hora. E isso ocorre porque o perfil dos jogadores muda rapidamente, a começar pela estatura. O time que conquistou a medalha de prata olímpica em 1984 tinha média de altura de 1,87 m. Já em 92, o elenco que conseguiu vencer a Olimpíada pela primeira vez media 1,93 m. A outra equipe que pendurou o ouro no peito, nos Jogos de Atenas em 2004, era apenas 1 centímetro maior. Hoje, a seleção cresceu para uma média de 1,98 m. Pode até não parecer uma grande evolução, mas, no mesmo período, a média de altura dos homens brasileiros aumentou 5 centímetros. Ou seja, os atletas do vôlei cresceram mais do que o dobro da população normal. Outra mudança importante aconteceu nos treinamentos. A preparação física passou a ser muito valorizada. Os atletas ficaram mais fortes e por isso conseguem executar movimentos impensáveis para quem joga. Tudo isso cria um enorme problema para quem está do outro lado e precisa lidar com essas tijoladas. E tem a função de receber os saques. Não pode simplesmente esperar a bola sair das mãos do rival para se posicionar. Não existe tempo para isso. Veja, o cérebro de um atleta demora 0,2 de segundo para perceber o movimento da bola através dos olhos e planejar a ação do corpo para alcançá-la. Parece rápido, mas no vôlei, em um saque de 115 km por hora, a bola percorre mais de 6 metros nesses 0,2 segundos. Ou seja, quando o jogador compreende a trajetória da bola, ela já está próxima à rede. E ele tem pouco tempo para reagir. As chances de recebê-la são mínimas. A solução... Bom, deixa eu voltar a falar com vocês. Vocês devem ter percebido, né, o quanto que o saque viagem ao fundo do mar fez diferença na evolução do voleibol a nível mundial, né? Então vocês precisam ver o quanto que é a interferência do Brasil. O Brasil é o melhor país do voleibol em todo o mundo. Então, dando continuidade aqui, ó, depois da geração de prata veio a geração de ouro, né? E no dia 9 de agosto de 92, o vôlei brasileiro escalou com a geração de ouro o degrau que faltava para chegar ao topo da modalidade. Até a década de 1970, o Brasil pertencia ao segundo escalão, aquele que tudo se levava conta do aprendizado e a cobrança por resultados. Era mínima. Nos anos 80, com a geração de prata, a seleção brasileira foi alçada à condição de time grande, impondo respeito às equipes menores e cautelando esquadras que antes lhe pareciam imbatíveis. Aquela tarde, no último dia das Olimpíadas de Barcelona, mudou para sempre a história do vôlei no Brasil. O Brasil venceu por 3-0, como está o placar ali. E quem fazia parte da seleção era Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni, Maurício, Carlão, Paulão, Pampa, Douglas, Amauri, Janelson, Jorge Edson. Esse Jorge Edson está aqui, já jogou por Telêmaco Borba, Jogos Abertos aí. Conseguimos trazer o cara aí. Talmo e Naubert.
Técnico era José Roberto Guimarães. Essa aqui é uma fotinha da galera na época aí, né? Uma grande equipe, foi essa equipe, realmente mudou o voleibol, né? E a partir da geração de prata, a qual já vivenciava um momento de crescimento do voleibol no Brasil, ícones esportivos foram surgindo e ídolos foram nascendo. Pessoas que fizeram a grande diferença na vida de muitos no início dos anos 90. O Brasil vivia uma carência muito grande de modelos e o esporte veio trazer para os holofotes as grandes personalidades, como Ayrton Senna, Gustavo Kuerten e os atletas de voleibol, onde muitos viviam sob os holofotes da imprensa, participando da alta sociedade, alguns casando-se com grandes celebridades e outros entrando para o mundo televisivo. Foi estopim para um grande desenvolvimento do voleibol. O Brasil vivia uma mudança de modelo econômico que seria um sucesso. A CBV estava em ascensão, principalmente com a criação do Centro de Treinamento de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo principalmente as categorias de base, que seriam o futuro do voleibol. Como um grande exemplo disso, no ano de 93, o Brasil sagra-se campeão mundial infanto-juvenil, uma geração de diamante que estava para florescer. Ó, esse texto aqui foi meu, galera. Esse que eu criei com 5 minutinhos. A partir da geração de ouro, o voleibol feminino brasileiro começou a despontar no cenário mundial. As categorias de base em todas as idades foram vencedoras dos campeonatos mundiais masculino e feminino, e a geração seguinte foi a maior vencedora de toda a história do voleibol brasileiro, no comando de Bernardinho. Acho que todo mundo deve lembrar desse cara aqui, né? Ele fez a geração do vôlei masculino ser vencedora, e depois que ele deixou a seleção masculina, ele continuou sendo vencedor na feminina. O período do Bernardinho, que seguirá como uma espécie de consultor seleção masculina, na seleção foi simplesmente incrível. Após pegar uma seleção inacreditada que havia caído na Olimpíada 2000, ainda nas quartas de final para a Argentina, Bernardinho construiu uma das melhores hegemonias da história do esporte. Foram 28 títulos relevantes, com direito a 3 mundiais, 2 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas, além de 8 títulos da Liga Mundial de Voleibol, colocando o Brasil como referência no voleibol mundial. Agora, nesse momento, revelando grandes atletas de reconhecimento mundial, como Giba, Ricardinho, Naubert, André Nascimento. E aqui é muito interessante, eu queria repassar para vocês essas informações aqui. Esse aqui é o quadro de medalhas mundial, desde o início do voleibol até hoje, todos os campeonatos mundiais. Olha lá, ali do ladinho esquerdo, está ali, Olimpíadas Mundiais, Copa do Mundo e Liga Mundial no masculino. O Brasil é o vencedor, o maior número de medalhas de ouro de todas. Então, essa é a referência masculina que nós temos. E o feminino? Como será que vocês acham que o feminino está? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, o feminino está em segundo lugar, mas está empatado com a Rússia. Então, teoricamente, estaria com o primeiro lugar também, mas o critério de desempate ali é a medalha de prata. Então, o Brasil já está em segundo. Só que as competições femininas são diferentes. Tem o Grand Prix, que seria a competição anual, que no masculino seria a Liga Mundial de Voleibol. Né? O pessoal está falando do áudio, mas eu acho que é meu computador. Eu vou melhorar para a próxima aula. Vou colocar um microfone melhor aqui para mim, sabe? E agora que nós vamos ver o quadro geral, masculino e feminino. Dessa forma, o que acontece no Brasil em primeiro lugar. Ou seja, o Brasil é o melhor país do mundo no voleibol. E eu tenho o maior orgulho de a gente estar trabalhando essa matéria, tenho o maior orgulho de estar trabalhando com essa modalidade aí, como técnico, coordenando o trabalho dos outros, né? Isso aí faz muita importância para a minha pessoa. Então, agora nós vamos retornar aqui, a todos nós aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou fazer uma chamada. Tá? Aqui nós estamos com 33 pessoas, 2 pessoas saíram da primeira aula até agora, né? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou lá no... Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso site aqui da FATEB e vamos fazer a nossa chamadinha, né? Vamos lá, grande classe.
Aulas. Vamos lá, agora eu preciso ouvir vocês, tá certo? Adão, cadê? Presente, aqui, professor. Adrisson. Onde é que tá o Adrisson? Oi? Tá, Andrei. Eu. Aqui. Andrei, tá aí. Arielle. Arielle. Eu. É. Axel. Opa. Daniele Barbosa. Eu. Eduardo. Eduardo. Gabriel Antônio. Presente. Irmã. Aí. Presente. Gabriel Vinícius. Gabriela. Eu. Giovanni. Gabriel está aqui, professor? Tá bom. Ó, deixa eu ver aqui. Tá. Giovanni. Eu. Guilherme. Guilherme não está nos ouvindo. Gustavo Borges. Presente. Adeli. Adeli. Jezreel. Presente aqui, professor. Júlia Ferreira. Júlia Ferreira. Juliane. Aqui. Cael. Ah, Cael, né? Lauene. Lauene. Cadê Lauene? Lorena. Aqui. Eu vejo que está sendo gravado, né? No áudio está aparecendo quem está respondendo a chamada aí. Luana Bruna. Ana Bruna. Lucas Gomes. Presente. Lucas Martins Gavilac. Presente. Luiz Antônio. Presente. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Luiz Vinícius. Luiz Vinícius. Mandou no chat. É? Ah, tá. Marcelo. Presente. Marcos Rodrigues. Aqui. Marielle. Aqui. Matheus Simachevski. Presente. Matheus Felipe. Eu. Matheus de Ramos. Michael. Eu. O que você veio, hein, cara? Paola. Paola. Raul. Sérgio. Eu. Vamos lá. Shirley. Eu. Stephanie. Presente. Tamara. Presente. Vanessa. Presente. Valesca. Eu. E Willerson. Eu. Certo. Então, beleza. Vamos voltar aqui à nossa conversa. Então, pessoal, eu queria passar aqui para vocês que essa foi... tomara que essas aulas retornem, né? Mas antes do final do ano retornem as aulas práticas, e daí então será somente aula prática, certo? Então nós vamos trabalhar tudo a teoria agora, enquanto está IAD as nossas aulas, para depois a gente consiga fazer as aulas práticas, porque vai ser complicado trabalhar voleibol se vocês não forem na quadra, não sentir os exercícios, não vivenciar isso daí, né? Então você vê o seguinte, hoje não há atividade, tá? Nós vamos passar mais para frente essas atividades aqui, ok? Então, vocês ficam à vontade aí. Parabéns àqueles que estão aqui, ok? Aqueles que se disponibilizaram a participar dessa aula, tá certo? Então, tem alguma curiosidade que vocês gostariam de perguntar a respeito do voleibol, para a gente trocar alguma experiência aí? Pode perguntar qualquer coisa. Nós temos um dinossauro do voleibol da Telemaco Borba aí, o Sérgio Luiz, né? Ele pode ajudar a responder qualquer pergunta aí.
Então, quem tiver interessado, abre o áudio aí e a gente participa. Né, Matheus, Felipe, que você tem de curiosidade aí? Nenhum, professor. Nenhuma? Ai. Né? Professor, Oi. não sei se vocês sabem dizer, eu queria saber, assim, o saque, qual que foi o recorde até hoje de velocidade? Cara, eu acho que em torno de 130, 135, sim. Hoje em dia, né? Que a bola ela foi criada para ela ter mais aderência com o ar, para que ela crie mais resistência no ar. Então, agora diminuiu a velocidade. Mas há uma época, alguns anos atrás, já chegaram até 170 por hora. No vôlei de praia, isso, né? Que a bola era diferente. Nossa, era complicado. Era muito forte. Mas é isso. Veja, se vocês quando tiverem a aula prática, eu vou mostrar a bola para vocês. Vocês vão ver que ela é cheia de furinha para criar aderência no ar, porque está ficando muito rápido a bola e está sendo difícil de pegar. Hein? Acho que o material deve ser mais leve também, eu acho, né? O material, não, eu acho que hoje em dia o material é muito melhor do que aquela época, sabe? Só que não está mais leve, não. Não tá mais pesado. Um pouco mais pesado, mas dá mais aderência ao ar, né? Resistência, né? Onde é que você tá aí, Marcelo? Você tá no hospital, cara? Tô no trabalho, professor. Ah, você trabalha no hospital, então. Isso. Tem alguma curiosidade de vôlei que você queira saber? Putz, pior que de cabeça agora, não. Eu peguei aula também, eu peguei o conteúdo já tava quase no final. Literalmente eu peguei o bonde andando, acho que na parte que falava sobre o saque, geração de prata, os títulos olímpicos, né, do Brasil no feminino e masculino, mas peguei muito por cima a aula já. Mas tranquilo, o importante é que vocês estejam participando. Eu sei que é muito complicado essas aulas online, né? E que vocês gostariam de estar na aula prática, né? Mas é importante que a gente espere isso tudo passar. Parece que em Telêmaco Borba a curva está bem ascendente, né? Em cerca de 100 casos por dia, que foi constatado em alguns dias da semana passada. Então, vai demorar um pouco mais para Telêmaco estar nos eixos aí, né? Talvez mais um mês e meio, 2 meses. Mas, pelo menos, o segundo bimestre dessa disciplina, a gente vai estar na prática e só na prática. E, com certeza, você vai gostar bastante, né? Tem alguma curiosidade, mais alguém aí? Sobre o conteúdo de hoje? Ô, professor. Oi. Esse segundo saque que você falou da jornada, é o Jornada nas Estrelas, né? Nas Estrelas. E o segundo qual que é mesmo? Viagem ao Fundo do Mar. Como que ele é? É porque travou o vídeo, como que ele é? O Viagem ao Fundo do Mar é aquele que você não consegue, sabe? Lembra? Você não consegue dar saque? Não, é o Viagem, né? Mas... Nós vamos falar sobre outro saque mais para frente ainda. Não foi falado sobre o flutuante, né? Porque ainda não é momento. Né? Eu achei que ele é meio parecido com o flutuante daí. Mas ele é encaixado, né? E com encaixado e com velocidade. Por isso que saque viagem tem vários tipos de saque. Dá muito resultado aí, né? Mais alguém aí? Sérgio Luiz, pergunta alguma coisa ou coloca alguma coisa em dúvida aí pra gente o meu acho que tá uma porcaria o vídeo, eu não consigo nem te ouvir. O teu áudio. Eu quero que vocês coloquem no chat aqui quem tava com áudio ruim, porque daí eu vou... Eu coloquei no chat lá uma coisa lá. Eu vou corrigir isso aí, com certeza. Eu acho que o problema é o microfone do computador. Ele parece falhado o som, né? Mas é isso então. Então, pessoal, valeu. A gente vai colocando mais... Vai ter umas novidadezinhas nas próximas aulas. Vai ter mais interações entre vocês. Vocês vão dividir em grupos. Eu bolei um esquema aqui. Esse Zoom tem uma propriedade na configuração que ele separa em salas. Daí, nessa sala, você não está discutindo os assuntos que a gente trabalha e a gente volta para estar conversando sobre os conteúdos. Beleza, pessoal? Vocês estão liberados aí, fiquem à vontade e até a próxima, na semana que vem. Beleza? Valeu, professor. Beleza, estão liberados aí. Falou, vídeo. Falou. Tchau, professor. Essa aula está disponibilizada para vocês lá no LMS. Tchau, professor. Tchau.